Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo 6. Obrigado. Enquanto os irmãos vão achando, eu quero aqui externar meus agradecimentos à irmã Milka, como já adiantou, nos fez o convite, ao pastor Vanderlei Loureiro e os demais obreiros. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Já nos deixou bem aliviado pela sua calorosa recepção nesta manhã. Queridos, eu quero aqui sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã compartilhando com os irmãos. É um momento ímpar, enquanto o mundo já foi adiantado aqui, já foi ministrado, está aí preparando-se para adorar outros deuses. Nós estamos aqui servindo e adorando aquele que de fato é o verdadeiro Deus. Amém? João capítulo número 6, versículo número 1, diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Você pode assentar nessa manhã. Queridos, eu sou grato a Deus. No ano de 2007, eu me converti ao Senhor. Em janeiro de 2007, e no mesmo ano, em maio de 2007, eu tive a oportunidade e o prazer de ser batizado pelo pastor presidente desse ministério, pastor Délio Nascimento. Ali eu sou de Santa Rita, eu pastorei uma igreja hoje ali, Santa Rita. Não é congregação deste ministério, mas o meu tio é pastor, temos a congregação lá, o meu tio é o pastor dirigente da congregação lá em Santa Rita, pastor Edson, né? Então, me sinto familiarizado, conheço o pastor Délio, tive a oportunidade por algum tempo de sermos congregação dele em Santa Rita, mas estamos agora em outro ministério, pastoreando, para a glória de Deus. Mas é muito bom estar aqui, já podemos sentir a presença do Espírito Santo. É muito bom ouvir belos louvores, uma banda maravilhosa. Se tiver alguém que possa me ajudar aqui, no teclado ou violão, ficarei grato, irmãos. Vamos à Bíblia, queridos. Minha esposa não pôde vir, porque hoje ela é líder, né, do departamento feminino lá do Círculo de Oração, e hoje está tendo um trabalho também lá de consagração da igreja, então ela ficou lá ajudando, mas nós somos muito bem casados, tá? Casei no ano de 2009, vamos fazer 14 anos de casado, sou pai de 2 filhos, um menino e uma menina, para a glória de Deus. Irmãos, o Senhor ministrou a palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. O Senhor, Ele quer nos levar a um nível mais profundo de fé. E para contextualizar aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, eu quero retroceder e entrar na história da Bíblia, para que os irmãos entendam. O Senhor Deus, Ele optou em seu coração em criar o ser humano para que pudesse se relacionar com Ele. Ninguém orientou a Deus a criar o homem, o ser humano. O Senhor, por livre e espontânea vontade, cria o homem para que agora possa se relacionar com Ele e da sua boca receber louvores. Mas, queridos, nós vamos ver, nós bem conhecemos a história, que o homem, ele vai cair, o homem ele vai ter a queda. Então, parcialmente, o plano de Deus, ele é interrompido, mas o que nos chama a atenção é que o Senhor, Ele não é pego de surpresa. Antes mesmo de Deus criar o homem,
Deus já tinha visto a queda dele também. E lá ainda antes da criação, Deus está vendo tudo. Deus está vendo que iria criar o homem. Deus está vendo a queda do homem. E antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava posto. O plano secreto de Deus, revelado na humanidade através do nosso Senhor Jesus Cristo, também já estava ali solucionado. Então Deus não é pego de surpresa pela fragilidade do homem. Não é a intrusão de Satanás da história da humanidade que anulou o plano de Deus de criar eu e criar você. Antes mesmo de você cair, antes mesmo de você pecar, antes de você ser quem você era no seu passado, Deus já tinha visto a tua história e não abriu mão da tua pessoa. É por isso que você está aqui, porque o plano de Deus já estava revelado em Jesus Cristo. Outrora nós estávamos no mundo aí, celebrando a Deus, dando o nosso melhor para o diabo, mas a graça nos alcançou, oh glória, e hoje nós estamos aqui dando o nosso melhor para Deus, em reconhecimento que aceitamos e serviremos ao Senhor da salvação. E o Senhor agora, queridos, Ele cria o homem para se relacionar. Por muito tempo, os profetas pregaram, profetizaram a respeito do Messias, aquele que haveria de vir, e para que o homem não ficasse distante de Deus, então Deus chama Moisés, estabelece meios para que o Senhor ainda pudesse relar com ele, estabelece ali leis cerimoniais para que o homem pudesse se achegar, ter comunhão com Deus. Mas nós sabemos que tudo isso apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Todas as leis cerimoniais, tudo que ali estava figurado, apontava para Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, o Messias prometido, então, começa a exercer o teu ministério, Jesus não está anulando aquilo que foi proposto, mas Jesus agora está trazendo algo melhor. Jesus está trazendo algo novo na história da humanidade, um plano superior e perfeito, porque o plano, as leis cerimoniais que foram estabelecidas, somente purificava o homem de forma externa, mas o que Jesus havia proposto era muito melhor. Não tratava somente o externo, era algo que tratava de forma interna, para assim ser aparecido exteriormente. Eu não estou entendendo o que você está falando, então eu vos digo que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã, prioritariamente é o nosso caráter moral, aquilo que é interno, aquilo que ninguém vê, aquilo que só você e Ele está vendo no secreto. Por isso que a intenção do Senhor Jesus nesta manhã, e Ele nos orienta e diz, eu quero tratar de forma interna, eu quero tratar e moldar caráter. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que cobiçava não cobiça mais, aquele que mente não mente mais. Eu te trouxe aqui nesta manhã para mudar o teu caráter e para mudar a tua história. Aleluia. Nós entendemos isso, que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem a maior intenção é transformar o nosso caráter. A maior intenção de Jesus Cristo é aquele que errava, não erre mais. Aquele que praticava as coisas, obras da carne, não pratique mais. Seja tratado interiormente nesta manhã. Receba a cura interior nesta manhã. Receba da parte do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. E para evidenciar que de fato Ele era o Messias, alguns sinais são feitos por meio de Jesus Cristo, para testificar aqueles homens que viam que Ele era o Messias. O Senhor Jesus Cristo, quando em terra, operou milagres que nunca na história da humanidade se havia visto. Por isso agora Jesus Cristo tem um ministério notório entre os homens. Jesus Cristo está em Cafarnaum, operando vários milagres, ressuscitando mortos, fazendo surdo ouvir, o cego ver, o mudo falar. Coisas extraordinárias estavam acontecendo. Aquele que estava morto, Jesus Cristo estava dando vida. Então torna-se notório entre
todos aqueles que ouviam falar o que o Senhor, o filho de José, o carpinteiro, estava realizando naquela cidade. Com isso, Jesus Cristo ganha muitos seguidores para si. E agora Jesus Cristo, várias pessoas seguiam ele pelos sinais que viam. E há um contexto muito incoerente às vezes de se interpretar, porque há um grande perigo de seguir Jesus por aquilo que vemos, porque a proposta de Jesus Cristo, quando ele chama os discípulos, vocês irão me seguir agora pelo que vocês estão vendo. Tudo bem, mas o que irá fazer vocês permanecer não será os sinais. Há um grande perigo quando as pessoas seguem Jesus por aquilo que estão vendo, porque os sinais não irão acontecer no meu tempo, os sinais não irão acontecer no seu tempo, os sinais irão acontecer no tempo de Deus, quando Ele quer fazer e se Ele quer fazer. E se você estiver movido aqui por sinais, querido, o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã para te dizer: não é por sinais que você deve me seguir. A tua fé não pode estar alicerçada em sinais. A tua fé tem que estar alicerçada na rocha. Independente do que aconteça, esteja alicerçado em Jesus Cristo. Esteja alicerçado em Jesus Cristo. E eu sei que eu prego para uma igreja nesta manhã que tem por base a rocha principal. Eu sei que a base deste ministério é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo então agora começa a operar, e Ele sabe que Ele tem curto prazo de tempo, e para isso então Ele seleciona, capacita, orienta os discípulos, para que eles pudessem dar continuidade àquilo que Ele começou a fazer. Jesus Cristo seleciona os discípulos, Jesus Cristo prepara eles, Jesus Cristo orienta eles. Nós bem sabemos o contexto a quais esses discípulos foram escolhidos. Uns eram publicanos, outros eram pescadores, mas não foi quem ele era, como eles estavam, aonde eles estavam, que fizeram. Isso não foi critério para Jesus Cristo. Jesus Cristo tirou homens, Jesus Cristo olhou pessoas que a humanidade, que a sociedade jamais escolheria. E por isso que você está aqui. A humanidade olhou para você, não dava nada, mas o Senhor Jesus Cristo viu graça. O Senhor Jesus Cristo sabe que você é uma potência na mão dele. Por isso que você está aqui nesta manhã. Muitos podem olhar para você e dizer: esse aí não é nada, ou melhor, esse aí não vai dar em nada, esse aí não vai dar em nada. Assim como ele mudou a minha vida, assim como ele mudou a minha história, ele mudou a sua história também. E ele quer mais ainda, queridos. Ele quer mudar a história, não só a tua, mas das pessoas que estão ao teu redor, da tua casa, da tua família, da tua parentela. Através da tua vida, o milagre chegará na tua casa. Isso, toma posse dessa palavra, porque é profética. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus então sabe que o tempo dele, queridos, era curto. Jesus começa, nós bem sabemos que o ministério dele durou aproximadamente 3 anos. Então ele vai fazendo agora vários milagres, ganha vários seguidores, seleciona os discípulos, na frente dos discípulos, opera vários milagres, para poder aumentar a fé dele, para que eles pudessem ter uma fé sólida em Jesus Cristo. Mas tudo isso que Jesus fez ainda, na presença deles, não foi suficiente para chegar àquilo que Jesus queria. Porque o que Jesus queria, queridos, não era que ele ficasse impressionado com os milagres que ele fazia. Mas quando Jesus operava o milagre na frente dos discípulos, Jesus estava querendo tornar a fé deles sólidas. Mas nem com todos os milagres que Jesus fez, nem com todos os milagres que Jesus realizou, ainda assim a fé deles estava estremecida. Talvez eu prego para alguém nesta manhã que chegou aqui no estágio, já viu tantos milagres, já viu Jesus Cristo operar tantas coisas, mas ainda assim a tua fé não está firmada na rocha. Pastor, como eu sei que a minha fé está firmada ou não na rocha?
Um dos fatores que evidencia isto é quando o momento de crise vem, quando a tempestade vem, quando a tribulação vem na tua mente, então retroceder. Quando este tipo de pensamento vem na sua mente, é sinal que ainda você não está firmado na rocha. Quando o desânimo vem, isso é em algum momento considerável normal. Quando o Senhor quer trabalhar na sua vida, quando você não permite Ele mais trabalhar, porque as provações são tantas, mas ainda você não entendeu que a provação, como foi falado aqui, é para forjar o nosso caráter, é para fortalecer a nossa fé. Mas muitas pessoas se desviaram da presença do Senhor, porque a fé ainda não estava estruturada na rocha. Mas o Senhor te trouxe aqui para que você possa entender que a provação não é um acaso. A provação é para te lapidar, a provação é para te fortalecer, porque Ele não quer te perder, porque o Senhor não quer perder a tua casa, porque o Senhor não quer perder a tua família. O inimigo sabe que se você parar, o inimigo sabe que se você desistir, não será apenas você. Existem pessoas estruturadas, existem pessoas ancoradas na tua vida. Portanto, querido, o Espírito Santo diz: não pare, não pare, não pare. Não pare, queridos. Na presença dos discípulos, Jesus operou vários milagres. E que fica evidente o que Jesus quer tratar com eles. Marcos vai registrar isso. Jesus convida os discípulos a entrarem no barco. Vamos passar para o outro lado. Jesus então entra no barco com eles e vai descansar. Enquanto Jesus está descansando e eles estão em alto mar, sobreveio sobre o barco dos discípulos uma grande tempestade. Os irmãos conhecem a história. Vento forte, água entrando no mar, e Jesus Cristo estava dormindo. Então agora um dos discípulos vai lá com Jesus: mestre, não importa que pereçamos. Então Jesus Cristo, fica evidente a proposta, porque Jesus convida eles a entrar no barco e ir até alto mar. Quando Jesus pergunta para eles assim: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Esta é a proposta que o Senhor Jesus Cristo permite. O vento forte convida eles a entrar no barco, para que eles pudessem sair do nível natural em que eles estavam, apenas no campo visível, e começar a trabalhar algo dentro deles. Porque servir a Jesus, vendo os milagres acontecendo, servir a Jesus, vendo o morto ressuscitar, de uma certa forma era fácil demais. Mas Jesus queria evidenciar, Jesus queria extrair algo mais profundo da vida dos discípulos dele. E para que isso pudesse acontecer, queridos, inevitavelmente tinha que se passar por este momento que para eles era desesperador. Então você entenda nesta manhã que o contexto, se o teu contexto na tua vida social tiver desesperador, porta fechada, desemprego, alguma coisa estiver acontecendo, não é para que você venha se desesperar, mas o Senhor quer começar a trabalhar a tua fé neste cenário. O Senhor quer trabalhar, Ele quer moldar a tua fé, Ele quer extrair algo que saia somente no ambiente de crise. Não tem fé que é extraída de um ambiente maravilhoso. Somente nesses momentos. E passados algum tempo, nós vamos ver que até aqui Jesus andava com os discípulos. Mas é chegado o momento que Jesus envia eles ao campo. Em outras palavras, Jesus está dizendo para eles: vão sozinhos. É chegado esse momento. É chegado o momento de nós irmos com as nossas próprias pernas. E quando eles vão, eles ficam maravilhados, porque eles veem o resultado acontecendo. Pessoas são curadas, pessoas são libertas de possessões de demônios, pessoas que estavam oprimidas são curadas. E eles agora estão eufóricos, querendo trazer essas boas novas, esses relatórios para Jesus. Quando eles chegam até Jesus, a multidão que estava vendo os sinais que acontecia por meio dos discípulos, segue eles também.
Jesus está vendo que não tem um tempo de qualidade para que pudesse, de fato, receber um relatório dos discípulos. E com isso, Jesus convida eles mais uma vez: vamos entrar no barco. Vamos para o outro lado. Aqui é o contexto que nós lemos. Vamos para o outro lado do Mar da Galileia, porque ali Jesus iria ter um tempo só com eles, para que eles pudessem assim relatar para Jesus tudo o que havia acontecido. Mas quando eles entram no barco, a multidão vê Jesus indo para o outro lado, segue Jesus também, queridos. E quando Jesus chega naquela cidade, se posiciona, a multidão também chega simultaneamente com eles. E Jesus vê aquela multidão e se compadece deles. Mateus vai trazer um detalhe que João não relata. Mateus vai dizer que Jesus se compadece deles porque eles estavam dispersos, como ovelhas sem pastor. E agora ele diz para os discípulos: realmente a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros. Vamos rogar ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Há muita coisa para se fazer. Jesus estava dizendo para eles: olha a quantidade de pessoas que têm que ser libertas. Olha a quantidade de pessoas que estão aí desesperadas. Jesus está lançando uma proposta para os discípulos. Então Jesus está com eles ali agora, naquele momento, porque a multidão seguia Jesus pelo que via. Jesus não tinha praticamente, queridos, um tempo de qualidade. Era trabalho incansavelmente, trabalho após trabalhos. E agora Jesus sobe ao monte, senta com os discípulos. E quando Jesus está vendo aquela multidão vindo ao seu encontro, Jesus olha para Filipe e pergunta para ele. Somente João vai trazer este detalhe. Somente João vai falar o nome de Filipe. João vai relatar isso com muita clareza. Que Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, onde compraremos pão para essa quantidade de pessoas? O cenário é desproporcional. O cenário aos olhos de Filipe é caótico. O cenário aos olhos de Filipe é: não tem como resolver. Talvez eu prego para alguém que está no mesmo cenário em que Filipe se viu. Não viu saída para a situação em que se encontrava. Jesus está perguntando como nós vamos fazer. E Filipe não vê saída. Ora, naturalmente não se vê saída numa situação como essa. Mas a pergunta de Jesus para Filipe é: onde compraremos pão? E a Bíblia diz que Jesus perguntava isso para Filipe para o experimentar, porque Jesus já sabia muito bem o que ia fazer. Aleluia! Você está passando por este cenário, não se assuste. Jesus está te levando, está te movendo, está te empurrando a um cenário para extrair a tua fé. Mas não se preocupe, somente vai sendo guiado pela voz do Espírito Santo, porque Jesus já sabe muito bem o que vai fazer. Jesus já sabe muito bem quando vai operar. Jesus já tem aquilo, Jesus já tem a solução dos teus problemas na palma da mão dele. Não se desvie, não permite que o momento difícil te faça ficar assustado e você venha perecer no meio do caminho. Não pereça no meio do caminho. A pergunta de Jesus para Filipe é: onde compraremos pão? E Filipe vai responder: Senhor, nós não temos dinheiro. Mas a pergunta de Jesus para Filipe não foi: como? Ou seja, Jesus não está perguntando para Filipe como vai resolver. Jesus está perguntando: onde é que nós compraremos? Ou seja, já está tudo resolvido, eu já sei o que eu vou fazer. Mas Filipe responde a Jesus Cristo com coisas naturais, com aquilo que ele está vendo. Ele quer arrumar um jeito para resolver um problema sobrenatural com os recursos naturais. E não é com o recurso natural, não é com o que você tem,
Não é com o teu carro, não é com a tua casa, não é com o teu emprego, não é com a tua sabedoria que você vai resolver os problemas da vida. É somente com os recursos sobrenaturais. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para dizer: não queira resolver os problemas da vida naquilo que você tem. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Escute a minha voz, permaneça firme em minha presença. Aleluia. Oh, choriminaracante. Aleluia. Porque não adianta, queridos, no momento da crise, no momento da tribulação, querer resolver do seu jeito. Se você tentar resolver do seu jeito, não vai dar certo. Quando as coisas parecerem que não tem jeito mesmo, é aí que é hora de colocar a fé em ação. É aí que é a hora de colocarmos, de evidenciarmos a nossa vida em Jesus Cristo. Aquilo que nós professamos ter. Então Jesus permite que eles agora vivam este momento, para que eles pudessem então ser levados a um nível mais profundo de fé. Jesus então, nós bem sabemos a história da multiplicação dos 5 pães, 2 peixes, mais de 5.000 pessoas, fora homens e mulheres, se alimentaram. E quando Jesus finaliza aqui a alimentação das pessoas, Jesus agora olha para os discípulos e diz: entrem no barco, vão sozinhos. Não, Senhor, nós não vamos. A Bíblia diz que o Jesus insistiu, ou seja, há uma resistência dos discípulos em querer entrar no barco sem a pessoa dele. Eles estavam dizendo: Jesus, sem a tua presença nós não iremos entrar. Mas Jesus diz: vocês vão ter que entrar no barco, vai sozinhos. E em momentos em nossas vidas, parece que nós estamos inseridos nesse contexto. Enquanto nós estamos vendo os milagres acontecendo, Jesus está ali. Quando os discípulos entram no barco, são convencidos por Jesus entrar no barco, Jesus despede a multidão. Nós estamos falando de mais de 5.000 pessoas. E quando nós estamos vendo isso, após despedir toda a multidão, Jesus ainda não vai ao encontro deles. Jesus vai para o monte orar. Enquanto Jesus sobe no monte para orar, a Bíblia diz que o barco está em alto mar, e Jesus está vindo, o vento forte, a tempestade soprando. Jesus está vendo os seus discípulos passando por um momento de turbulência. E nós parece que eu estou pregando para pessoas que estão nesse mesmo contexto. A impressão parece, pastor, que está no barco sozinho. A impressão é que a tempestade está forte, o vento está soprando, e parece que está sozinho. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: a Bíblia diz que Jesus está do monte vendo tudo, ou seja, eles não estão sozinhos. O Pai está vendo ele. O Pai está vendo ele. O Pai sabe quando e como deve agir. Aquela sensação de estar sozinho, tempestade forte, já não escuto mais a voz do mestre. Cadê o mestre? Cadê o mestre? Há tempos atrás nós passamos por um momento de tempestade, mas foi diferente. Ele estava no barco, nós vimos ele aqui. Oh glória, oh glória, aleluia. Há dias atrás nós passamos por uma tempestade como essa, mas ele estava no barco. E foi muito fácil, nós sabíamos o que fazer, porque nós vimos ele, chegamos até ele e diz: mestre, choreminaracã, não importa que pereçamos. E agora eles estão na mesma tempestade de novo, no mesmo vento forte, porém há uma diferença de contexto. Jesus Cristo não está fisicamente no barco mais. Jesus Cristo não está fisicamente no barco mais. E é aqui que Jesus, queridos, vai tratar e extrair o melhor deles, é neste momento aqui. Parece que está sozinho,
parece que não vê saída, não vê mais Jesus. Você vai atrás de profetas, Deus se cala. Parece que você não está mais vendo, mas é o momento que Jesus quer extrair a tua fé. Não adianta ficar desesperado, batendo de porta em porta, indo atrás daquele que revela do raio-x, não sei de mais quem. É o tempo que Deus quer trabalhar na tua vida. Respeite este tempo, fique firme nesse processo, e você colherá e verá o milagre de Deus na tua vida, na tua casa. Quantos acreditam, levante a mão. Aleluia. Não se desespere, não se apavore, não saia da presença do Senhor. Nós temos que nos esforçar para ficar firmes na presença do Senhor. Jesus trabalhou isso muito bem, e nós vamos ver pela vida dos discípulos que eles levaram, após Jesus ser assunto aos céus, o que Jesus plantou ficou evidente na coragem que aqueles homens tiveram para dar continuidade na pregação do Evangelho. Homens que já não tinham mais medo da espada, homens que eram levados ao sinédrio, e os doutores, fariseus, saduceus diziam: pare de pregar em nome de Jesus Cristo, não, você irá morrer. Não importa, pode matar, nós vamos continuar pregando. Então Jesus, ele planta a fé. Jesus leva aqueles homens num ambiente sobrenatural para extrair a fé deles. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui nesta manhã que não está entendendo até hoje o porquê de tantas coisas. Quem sabe eu prego para esta manhã para pessoas que ainda nem sabem o que é viver pela fé, nem sabem o que é fé, estar alicerçado naquilo que estão vendo. Para finalizar, queridos, eu tinha um bom emprego. Eu era coordenador de uma empresa de segurança. Eu tinha carro à minha disposição 24 horas. No ano de 2022, o Senhor me chamou para o ministério pastoral, para dirigir a igreja a qual nós estamos hoje de frente, pela graça e misericórdia de Deus. Mas não estava dando para conciliar mais. Não estava dando para conciliar as duas coisas. O meu trabalho estava me sobrecarregando demais. E é uma das ferramentas de Satanás nos últimos dias: deixar a pessoa bem presa mesmo nas coisas terrenas, para não ter tempo nem de respirar, ficar presa mesmo, cansado no trabalho, não ter tempo de mais nada. É isso, é uma das artimanhas que ele faz. E eu estava me perdendo a minha casa, a minha família, a minha esposa. Eu estava perdendo a minha família. E eu falei com Deus: Deus, não vai dar, os dois não vai dar. E para o teu chamado eu digo sim. Então eu resolvi pedir conta. Eu resolvi pedir conta daquele emprego, sem saber para onde ir e o que iria acontecer. Mas uma certeza eu tinha: eu ia pisar nas águas na certeza que não iria afundar, porque o Senhor está conosco. Eu fiz isso para a glória de Deus, num sinal de fé. E desde então, não é para que você viva a mesma história que a minha, não. Mas de repente o Senhor quer te levar a tomar uma decisão que é necessária para que você venha viver um ambiente de fé. Eu não sei qual é a decisão que o Senhor quer que você tome nesta manhã. Eu não sei se Ele quer que você confie mais nele. Para de tentar agir com tuas próprias mãos. Para de tentar resolver do seu próprio jeito. Não confie nele, querido. Para com esse negócio de tentar dar jeito em tudo. Não é na tua sabedoria. Você serve um Deus. Você serve um Deus que é todo poderoso. Já sabe como agir e já sabe como resolver. Para que esse negócio de querer ganhar todas as coisas na força. Não é na tua força. Não é no teu tempo. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus. É no tempo de Deus que nós iremos colher e viver os milagres. E desde então, tenho vivido os dias sobrenaturais de provisão. Eu trabalho. Só que eu arrumei um trabalho que eu pudesse ter tempo para a obra. Eu não queria algo que me sufocasse, prendesse meu tempo mais. Eu trabalho para mim mesmo.
Eu não quero algo que venha me sufocar, porque eu entendi que isso daqui é terreno, isso daqui é passageiro. Eu não quero algo que eu venha empreender. O que adianta eu conquistar tudo e perder minha alma? Então nós temos que, nesta manhã, entender que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe aqui para que nós pudéssemos elevar o nosso nível de fé e viver o sobrenatural de Deus. Se coloque de pé nesta manhã. Aleluia.